Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Rogério Renzetti, sou doutorando, mestre em Direito, especialista em Direito e Processo Trabalho pela Escola de Magistratura da Justiça do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, a EMATRA-RJ, autor de diversas obras jurídicas, advogado trabalhista, e eu digo que a qualificação mais importante não é nenhuma dessas. A mais importante é afirmar que eu sou um apaixonado por direito e por processo trabalho. Uma satisfação enorme fazer parte desse projeto, convite da minha amiga, professora Mônica Queiroz. Aceitei de plano, de imediato, porque eu observei a seriedade do projeto. Então eu estou muito à vontade, muito feliz. E isso me dá uma carga energética fantástica da gente conversar aqui diversos pontos, diversos tópicos, que tenho certeza que vai ajudar você muito aí na sua vida profissional. Tenha certeza disso, porque eu tenho. Bom, eu vou deixar com vocês alguns contatos. Eu quero também fazer um convite para você, para fazer parte lá da minha comunidade do Telegram, onde eu posto muita coisa bacana, muita dica, notícia, vídeo. Então, só pegar o seu celular agora nesse momento, está aí do seu ladinho, né? Só agora, depois na aula a gente desliga, professor. E mira nesse QR Code, você vai entrar direto lá no meu Telegram, fazer parte do meu grupo, do meu time, VIP mesmo, é só VIP, só para os alunos. E deixo também meu Instagram, onde tem muita coisa bacana. Você pode me chamar via direct para a gente conversar também, que é o @profrenzete. E talvez você não consiga entrar no Telegram pelo QR Code, vai lá no @profrenzete, me segue, me chama via direct e me pede, Renzete, me coloca lá por gentileza no grupo do Telegram que eu não consegui, que eu adiciono você na maior brevidade possível. Fechado? O que eu vou te pedir é, eu deixei para vocês já uma bibliografia recomendada, então o livro que você estiver utilizando, desde que atualizado, é o melhor. Seja o meu, seja de outro autor, aqui não tem essa vaidade. Desde que ele seja um material atualizado, ele é muito importante. O que eu peço nessas aulas, acho que é muito válido que você siga essa cartilha, é que você não fique só olhando na tela dos slides o texto da lei, porque eu vou explicar, vou exemplificar, vou trazer os entendimentos, claro, a gente está num curso de pós-graduação, isso é muito importante, mas nada também se compara a gente ler um pouquinho a letra da lei, isso é importante. Então, em alguns momentos eu vou marcar, vou mostrar para você o detalhe, vocês são operadores do direito, então isso é muito importante. Então, deixe uma CLT do seu lado aí, também, repito, atualizada. Sem delongas, vamos então dar aquela respirada, começar os trabalhos, hora de conversar, hora de bate-papo. Você vai perceber ao longo das aulas que comigo é um bate-papo. Vai ser uma descontração total para a gente aprender, para a gente desmistificar aqui o direito do trabalho. O tema de hoje é um tema-chave, um tema importantíssimo na área trabalhista, que é contrato de trabalho. Por ser um tema-chave, acredito que você já, com certeza, pensou, vou ter que ter uma atenção mega especial aqui, porque isso vai desenvolver durante o meu aprendizado no curso inteiro. Isso. Com toda a certeza, você vai falar de contrato de trabalho até o final da sua especialização. Muito bem. Quando a gente fala em contrato de trabalho, precisamos lembrar que contrato de trabalho é um negócio jurídico, obviamente. E para que um negócio jurídico tenha validade, ele vai precisar preencher alguns pressupostos, alguns requisitos, alguns elementos, como você prefere chamar. E a CLT não menciona quais são os elementos que vão formar o contrato de trabalho. Se a CLT não menciona, existe aí uma lacuna, uma necessidade de uma aplicação secundária, de uma aplicação subsidiária do Código Civil, conforme previsto no artigo 8º da nossa CLT. Então veja, chegando no artigo 8º, que remete à aplicação subsidiária do Código Civil, eu chego no artigo 104 do Código Civil, que apresenta os requisitos, os elementos que vão caracterizar a validade do negócio jurídico. E repito, o contrato de trabalho é um negócio jurídico. Renzete, então quais são esses elementos que vão formar a validade do contrato de trabalho, que é um negócio jurídico, como preceitua, como você muito disse aí, o artigo 104 do nosso Código Civil? São 3 elementos: o agente capaz, a forma prescrita ou não defesa em lei, objeto lícito, possível, determinado, aquilo tudo que a gente já conhece. Vamos então destrinchar isso daqui. Quando eu falo em agente capaz, aqui nós temos uma relação bilateral no contrato de trabalho, que é uma relação entre empregado e empregador. Notem, a capacidade do empregado para o exercício de direitos e deveres decorrentes de um contrato de trabalho está prevista no artigo 7º, inciso 33 do texto constitucional e também no artigo 402 da CLT. Aqui a CLT faz um detalhe que é importante para a gente. Quando eu chego lá no artigo 7º, 33,
A primeira indagação, eu já te mostro, que você faz é o seguinte. Eu posso ser empregado a partir de qual idade? Com qual idade eu posso ser empregado? Você vai observar que você pode ser empregado a partir dos 16 anos de idade. Embora exista uma limitação entre os 16 até que você complete 18 anos de idade, que seria capacidade trabalhista plena, você tem algumas limitações. Mas você pode ser empregado a partir dos 16 anos de idade, lembrando que na qualidade de aprendiz, que é um contrato formal, um contrato por prazo determinado, toda uma especialidade, você pode ser aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Mas é um outro papo. Vamos lá, rapidamente, aqui no artigo 7º, inciso 33 da Constituição, só para fazer um checklist aqui. Olha o que ele fala. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a quem? A menores de 18. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos. A exceção vem aqui, salvo na condição de aprendiz, que poderá ser a partir dos 14 anos de idade. Ora, e aí só para fechar essa ideia, o 402 da CLT fala, considera-se menor, para os efeitos desta consolidação, o trabalhador de 14 até 18 anos. Muito bem. O que a gente pode aqui fazer uma análise? Bom, a análise inicial é a capacidade plena do empregado, ela ocorre aos 18 anos de idade. Essa é uma regra, tá? Então, claro que a gente tem algumas exceções, contrato de mãe social, tem que ter idade mínima de 25 anos, mãe social é aquela que trabalha em casas lares, menores infratores, menores abandonados. Aí é uma outra situação bem peculiar. Mas a gente está ficando, por enquanto, aqui na regra contratual. Então, a capacidade plena do empregado ocorre quando ele completa 18 anos de idade. Então, veja, por que com 18 anos de idade? Porque nessa idade, esse empregado pode prestar serviços em todas as atividades. Eu não tenho, via de regra quase que máxima, nenhuma limitação. Atentem-se que a incapacidade relativa, que vai entre os maiores 16 e menores 18 anos, não podem trabalhar com 16, 17, eu posso ser empregado. Não posso? Posso, mas não posso trabalhar em período noturno, atividade insalubre e atividade perigosa. É o PIN, né? Sempre falo. Então, 16 anos posso ser empregado? Posso. 17 posso ser empregado? Posso. Só não posso trabalhar em atividade insalubre, perigosa e no período noturno. Atentem-se a isso. E mais um detalhe é que essa incapacidade trabalhista relativa, que vai entre os maiores 16 e os menores 18 anos de idade, não permite que eles assinem o recibo de quitação, o termo de rescisão do contrato de trabalho, ok? Então, em relação às verbas rescisórias, que são muito mais complexas, ele não pode assinar sem assistência dos seus representantes legais. Parou? Vamos raciocinar aqui. Esse empregado com 16, 17 anos de idade, que pode ser empregado, quando o empregador paga o salário para ele, para assinar o recibo de salário, ele tem que chamar pai, mãe, vem cá? Não, ele pode fazer isso sozinho. Agora o que eu estou falando é, para lhe dar quitação às verbas rescisórias por fim ao contrato de trabalho, que envolvem verbas muito mais complexas, ele não pode fazer isso sozinho. Ele terá que fazer com a assistência dos seus representantes legais. Olha aqui comigo o artigo 439 da CLT. Olha lá. É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento de salário. Então, ó, pagamento de salário, ele faz sozinho, não precisa de ninguém. Tratando-se, porém, de rescisão, é específico, rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência de seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Então, notem, a gente está falando aqui em dar quitação, extinção ao contrato de trabalho. É pegar o TRCT com verbas, com descontos. É uma situação um pouco mais complexa, sem sombra de dúvida. Isso ele tem que fazer amparado dos seus responsáveis legais. Agora, o dia a dia ali, estou pagando um salário, assina aqui, isso ele pode fazer sozinho, sem nenhum problema.